Convidamos também a todos, né, a nos seguir lá no Instagram, a seguir o Gaeb lá no Instagram, no Facebook, a acessar nosso site. Nós estamos sempre colocando as notícias, novas notícias lá no site. Sem falar que lá no site vocês podem acessar os departamentos e saber o que cada departamento faz, enfim. Então, acesse também o nosso site. E, com relação ao YouTube, a gente pede àqueles que ainda não nos seguem, que o façam, né? Que sigam lá as nossas atividades, os nossos cursos, as nossas palestras, enfim, nós temos diversas atividades lá no canal do YouTube. E não esqueçam de dar um like lá naquilo que vocês gostarem e também aperta o sininho lá que vocês vão receber em primeira mão as novidades, né, lá do nosso site. E queria avisar também que, para o segundo semestre, esse curso, como ele está sendo dado em módulo, ele vai continuar, tá? A gente vai desenvolver os próximos módulos do curso. Mas o Departamento de Estudo e Formação Doutrinária está oferecendo, para o próximo semestre, o Programa Fundamental, que é aquele primeiro curso que as pessoas fazem quando estão conhecendo a doutrina espírita, e nesse curso são repassados os princípios básicos da doutrina espírita. Estudaremos também o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação kardeciana. Ali vocês vão encontrar 1019 questões, na verdade tem mais. A própria introdução, quando é estudada, ela daria para se transformar em um curso. Enfim, é um excelente livro para aqueles que querem conhecer um pouquinho da parte filosófica da doutrina espírita. Teremos também o curso Estudo e Vivência Mediúnica, com foco em O Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação kardeciana. Vamos oferecer também o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. A novidade, Os Mensageiros, tá? Que é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito de André Luiz, através do Chico. Primeiro Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e vai por aí. Então, nós vamos oferecer o segundo livro, Os Mensageiros. E também o quarto, Obreiros da Vida Eterna, principalmente para aqueles que fizeram nesse semestre o livro Missionários da Luz, vão poder seguir para o livro Obreiros da Vida Eterna. E aqueles que também quiserem fazer de vocês aí, estejam à vontade. Em breve, nós vamos disponibilizar para vocês a ficha de matrícula eletrônica, tá bom? A novidade também para o próximo semestre é o curso Nos Bastidores da Obsessão. Excelente livro, que agora vai se transformar em curso. E o nosso curso da série psicológica, que vai ter continuidade. Então, esses eram os avisos para a noite de hoje. Vamos pedir a todos, nesse momento, manterem, né, o contato com o plano espiritual maior, com Jesus, nosso mestre, com o Senhor Anjo da Guarda, pedindo à equipe da mentora Joana de Ângeles e a própria, que nos auxilie na noite de hoje, que possamos passar o conteúdo sobre o medo, sobre a raiva, e que esse ensinamento possa calar fundo nos corações e nas mentes de cada um aqui presente, e daqueles que posteriormente assistirão à aula pelo nosso canal no YouTube. Assim, então, pensando e desejando, é que vamos, em nome da equipe espiritual, que está sempre presente conosco, em nome de Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, mas e principalmente de Deus, o Criador e Incriado de todas as coisas, iniciar nossa reunião de estudos na noite de hoje, rendendo graças a Deus. E que assim seja. De imediato, passamos a palavra para o Lelis, para que ele inicie o repasse da aula de hoje. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos agora tratar do assunto de hoje, o tema de hoje, que é, na primeira parte, aqui me coube, falar sobre o medo. Então, vamos lá. Alguém aí está com medo? Bom, eu sempre tenho medo. Eu não sei vocês, mas o processo terapêutico para a erradicação do medo é longo e requer presença, consciência, né? Que estejamos conscientes nesse processo. E, para isso, a gente precisa do autoconhecimento, entrar para a intimidade de si mesmo e procurar entender por que certas coisas eu tenho dificuldade em avançar, em realizar, e procrastino,
e deixo para depois, hoje não, deixa para amanhã, eu estou sem pressa, e as mais diversas desculpas surgem. O ego é bom nisso, né, em apresentar desculpas muito bem elaboradas para não realizar isso ou aquilo que deve ser realizado o quanto antes, mas a gente vai procrastinando. E por trás disso, o que temos? Não poderia ser o medo, entre outros impedimentos? O medo está sempre presente. É impressionante como o medo tem participação ativa na vida de todos nós. Então, vamos destacar, por exemplo, a benfeitora Joana de Ângeles, corroborando Carl Gustav Jung, ela nos apresenta que o medo foi a primeira emoção surgida no nosso desenvolvimento antropológico. E quando a gente fala desenvolvimento antropológico, é lógico, nós estamos falando do ser encarnado. Então, nós temos uma trajetória muito, muito longa, uma caminhada longa, para chegarmos até o ponto onde nos encontramos. Nós vivemos nas cavernas, nas palafitas, nós fomos hominídeos, na definição da antropologia e das ciências, das demais ciências, e nós passamos por fases muito, mas muito antes disso, lá no início mesmo da trajetória do desenvolvimento antropológico, nós estávamos muito próximos da animalidade mesmo, puro instinto. E nessas fases, o que surgiu primeiro mesmo, a primeira emoção surgida foi exatamente o medo. Depois, na segunda parte, o Eurípides vai falar do que vem depois do medo, em decorrência do medo. Então, veja, entra também outro fator aí, a herança da culpa no inconsciente. Então, a herança da culpa no inconsciente responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de várias expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Observem que, volta e meia, nós estamos falando de níveis de consciência. Acontece que níveis de consciência são os degraus que vimos galgando ao longo da nossa trajetória para alcançar, um dia, a perfeição relativa que nos aguarda, quando atingiremos a pureza do espírito imortal que somos, a angelitude, por fim. Então, no nível atual, que transita da consciência de sono para a consciência desperta, aí surge a culpa. Porque nós vamos ver nas palavras da benfeitora, mas primeiro vamos entender essa primeira ideia dela. A herança da culpa, ela está esculpida no inconsciente humano, na nossa atual condição evolutiva. E essa herança de culpa, da culpa, ela responde por inúmeros desequilíbrios. E nós estamos falando aqui de transtornos mesmo, de neuroses. E elas se apresentam, né, na nossa vida diariamente, essas neuroses, esses transtornos e conflitos. Talvez conflito seja a palavra mais abrangente para o caso em estudo agora. Então, inúmeros desequilíbrios se desdobram a partir da culpa. É difícil admitir, numa primeira análise, numa análise apressada, nós teremos naturalmente dificuldade em admitir que carregamos conosco o complexo de culpa, a herança da culpa, lá no fundo, no inconsciente profundo, e que ressuma para a área da consciência de diversas formas, inclusive como medo. Medo de ser desmascarado pelos males que causamos, pelos prejuízos que causamos a
ao outro, de forma geral. E como nós erramos muito no passado, como é natural no processo evolutivo, nós temos leis de causa e efeito esculpidas na consciência e sabemos que somos devedores. No íntimo, sabemos que somos devedores, mas estamos aprendendo, inclusive a partir de Jesus e agora com Joana de Ângeles, que vem desdobrar os seus ensinamentos, ela nos sugere e nos aconselha a eliminar essa expressão, esse termo, culpa, substituindo por responsabilidade. Porque aí nós nos conscientizaremos de que, na contabilidade divina, enquanto devedores, nós temos que saldar, amortizar o saldo devedor, com trabalho, com amor, com dedicação ao bem. Não precisa ser por meio da dor e do sofrimento. A dor é inevitável em certos aspectos, mas a gente não precisa trilhar essa caminhada de ressarcimento somente com a dor e com o sofrimento. Podemos agir no bem, começando por nós mesmos, promovendo-nos para sermos melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã, claro, melhores do que somos hoje. Então, ajudando a nós mesmos e ao próximo nessa trajetória, vamos eliminando essa herança da culpa para assumirmos uma postura mais digna, que é a da responsabilidade. Conscientes de que somos, digamos, devedores na contabilidade divina e que Deus nos oferece todas as condições para que amortizemos essa dívida, as nossas dívidas. Então, esse complexo, essa herança da culpa, ela até se mascara, né, de várias expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Então, nesse salto, entre aspas, nessa transição de um nível de consciência para outro, a gente sente muita dor. Joana de Ângeles até classifica como, claro que é uma analogia, ela diz que é um parto dorido. Ela usa exatamente essas palavras. O processo de transição de um nível de consciência para outro mais elevado é um parto dorido. Portanto, o despertar do ser é comparado a um parto. Por isso mesmo exige coragem e muitos de nós se evadem. A ida de emergência pela direita e, vamos procrastinando, evitando e nos entregamos às exigências do ego. A busca do prazer imediato, a busca das realizações horizontais somente, nos dedicando, né, focando a nossa energia mental em algo que nos distraia de todo o restante dos deveres que temos a cumprir. Então, assim, a gente estaciona. E agora, passando para a próxima ideia da benfeitora, sem antes discorrer aqui uma fala dela que eu não coloquei no slide. Ela diz o seguinte: após vencer o estágio da consciência de sono, o espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência corporal, proporcionando-lhe mais amplas aspirações de crescimento, com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica. E olha, é o nível mais elevado, aquele no qual se encontra, por exemplo, Jesus, consciência cósmica. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um, porque ele está no mesmo nível de consciência, muito próximo da consciência cósmica, interagindo diretamente com a consciência cósmica, que é o pensamento divino, portanto, o pensamento de Deus. E aí ele já compreende Deus e interage com ele diretamente. E essa paisagem fascinante, quase infinita, que faz parte da existência corporal, é quando a gente amplia a percepção.
Enquanto a nossa visão é tacanha, uma visão limitadíssima, como ocorre com a maioria de nós, a gente só vê as necessidades fisiológicas, só trabalha e age e gasta energia mental focados nesse objetivo horizontal, rasteiro, que é a realização dos apelos do nível fisiológico. Por isso, Gurdjieff, Ouspensky, De Hoop, como vimos nas aulas passadas, classificou, dividiu a humanidade em dois grandes grupos. Vamos só recordar? O homem fisiológico e o homem psicológico. Mas existe uma pequena parcela que não está nem num grupo nem no outro. Os 5% que transitam entre os 90% de fisiológicos e os 5% de psicológicos. Fisiológicos, voltamos a dizer, os que atendem às necessidades da boca para baixo. Todas as necessidades, ou seja, comer, beber, repousar, procriar, tudo que se aplica às necessidades físicas, fisiológicas. Desejos imediatos, instintos, impulsos, principalmente na área sexual. E os homens psicológicos são aqueles que já têm ideais, que, apesar de atender a essas necessidades fisiológicas, elas já não são únicas e, em muitos casos, não são prioritárias mais. Prioridade é o crescimento espiritual, é a expansão da consciência, da percepção, para que possamos, assim, enxergar essa paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da existência corporal. Enquanto transitamos pela existência corporal, desenvolvendo essa percepção para o objetivo dessa existência, aí nós estaremos coadjuvando, né? Nós seremos coadjuvantes, seremos atores conscientes, desempenhando o papel na trajetória evolutiva, crescendo. E aí o medo já começa a perder forças, né? Aí ela fala dos erros e crimes praticados durante a fase inicial, lá no passado, que causou essa herança de culpa. Ela diz assim: os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento, em face do despertar da razão, quando começamos a usar o raciocínio, né, a razão, e, por consequência, o desenvolvimento do discernimento, faço ou não faço, certo ou errado, por isso, por aquilo, né? Aí vem o discernimento. Em face do despertar da consciência, ressumam, né, esses erros e crimes, ressumam agora dos arquivos profundos do self, que é o ser imortal, o inconsciente profundo, e reaparecem na personalidade atual, com imposição constrangedora. Isto é, não depende da nossa vontade, simplesmente vem e invade a consciência. E aí você está com medo. Mas medo de quê? Não sei, mas eu estou com medo. Eu fico, né, assim, estou tenso, estou tamborilando os dedos, balançando o pé nervosamente, e tudo em volta está tranquilo, não tem nenhum leão solto, nenhuma fera solta, mas eu estou com medo. E é um medo absurdo, indefinível. Trata-se desse conteúdo, herança de culpa do inconsciente humano. Isso é um fator antropológico e psicológico. Então, ela diz que ressuma de forma constrangedora, porque, repetimos, não depende da vontade. E por isso vemos alguns irmãos e irmãs nossos chegarem da neurose, passarem da neurose para a psicose. É quando se manifesta de forma exacerbada o medo, se transformando em, por exemplo, o síndrome do pânico. Você olha em volta e pergunta para a pessoa: mas o que está acontecendo com você? Não tem nenhum perigo em volta. Aí a pessoa está desesperada, síndrome do pânico. Então,
é preciso um tratamento psicoterápico de longo curso e com bastante empenho e com alguém especializado. E ela diz, Joana de Ângeles, não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Torna-se inevitável a instalação mortificadora, traduzindo, né, para uma linguagem mais popular, aflitiva, né, torturante. Então, a pessoa se sente mesmo aflita, tensa, e até chegar ao pânico, sem uma razão clara, lúcida, que todos possam perceber, nem o próprio vídeo. Então, ela diz que se trata de um medo absurdo, que se transforma em transtorno de comportamento, agravado pela natural aceitação do paciente. Natural aceitação do paciente. É uma aceitação até inconsciente, né? Que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se, não raro, uma patologia, ou seja, uma doença, que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Quando não é síndrome do pânico, é depressão, por causa daquilo que é chamado de psicastenia, ou seja, é um enfraquecimento da psique. A pessoa fica com a mente, digamos, dispersa, enfraquecida, vulnerável para as influências tanto do inconsciente, ou seja, dos próprios conteúdos, com o agravante do processo obsessivo, ou seja, a influência maléfica de outras mentes, de espíritos cobradores, né? Espíritos perversos, trevosos, que se aproximam da pessoa. Agora, sim, meu querido amigo Eliseu, o próximo slide. Todos, sem exceção, são vítimas do medo em relação ao desconhecido, como ocorrência normal. Por exemplo, medo por dúvida. Estou com dúvida sobre tal questão, um investimento, seja ele financeiro ou de qualquer natureza, algo de que eu dependa ou esteja expectante, será que vai dar certo? Então, aí tem a ansiedade, né, que é bem próximo do medo, né? A ansiedade decorre do medo. E também outro exemplo, medo de não ser correspondido. A mulher solteira, o homem também, se afeiçoa por alguém e anela por um relacionamento sadio, né? E sente antes da aproximação medo da rejeição e fica ali já construindo a cena do fora que vai tomar, né, na linguagem bem popular, isso em razão do medo. E ela falou um pouco atrás da insegurança emocional. Então, nós precisamos de maior empenho no autoconhecimento e no desenvolvimento das nossas potencialidades para exatamente adquirir essa segurança emocional, mas segurança em si próprio. E aí os medos, esses como outros tantos, vão desaparecendo, ou pelo menos se despotencializando, certo? Então, deixa eu só ver o que ela diz depois desse... Está aqui. Quando se aguarda, aí vem o exemplo, quando se aguarda a concretização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas, em forma de medo, da sua não viabilidade. Quando alguém se afeiçoa por outrem, ocorre o medo de não ser correspondido. Em face da instabilidade dos fenômenos existenciais, o medo ocupa um lugar de destaque, assim como ocorre com outros sentimentos. Então, aqui está, né, as palavras exatas da benfeitora. Então, quando esse medo extrapola
O que acontece? Instala-se o transtorno fóbico. Olha aí. Aí a gente vai falar de diversas fobias. São muitas, né? Claustrofobia, aracnofobia, fobia isso, fobia aquilo. São muitas fobias, né, que se instalam quando o medo se extrapola por algum motivo. Motivos, a gente não está tratando deles agora, podem ser diversos, né? Mas o medo exacerbado promove a instalação desses transtornos fóbicos na condição de gigante opressor, que a cada dia mais temível se torna, violentando a lógica e gerando outros distúrbios no comportamento dos indivíduos. Então, observe, violentando a lógica, sim. É como nós dissemos nos exemplos passados, momentos atrás, não há nada, aparentemente, pelo menos no plano físico, material, nada que seja ameaçador, que seja perigoso. Mas a pessoa entra em pânico, do nada, entre aspas, porque isso vem dos seus atavismos, dos seus conteúdos profundos do inconsciente, trazidos dessa como de existências passadas, traumas, imagens que estão ali com grande carga emocional depositadas no inconsciente. E aí a gente costuma usar muito a palavra gatilho, né? Que faz com que desencadeie o complexo. Provoca a constelação do complexo. E aí a pessoa entra num estado emocional de descontrole, de forte emoção, que a assalta de um momento para outro. Então, já que não existe nada plausível, nada visível, lógico, por isso ela usa a expressão, né? Esse gigante opressor que a cada dia mais temível se torna, violentando a lógica e gerando outros distúrbios no comportamento dos indivíduos. Então, a gente poderia citar um número enorme de distúrbios do comportamento, né? Às vezes, a gente é convidado, por exemplo, para ir a um lugar, participar de algum evento, e aí, depois de estarmos informados a natureza do evento e o local onde vai ocorrer, a gente, não quero ir não, obrigado, vou não. Mas por que? Não me sinto bem nesses ambientes assim e tal. Claro, pode ser diversas outras razões, mas pode estar aí também esse gigante opressor que impede a pessoa de avançar, de caminhar, de viver uma vida harmoniosa por conta de motivos ainda não revelados que estão no íntimo, no inconsciente, e que se manifesta, sim, de forma que nem ela mesma sabe identificar o exato motivo. Então, vamos lá. Então, pode-se afirmar, ante o exposto, pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos, isto é, fatores que vêm da intimidade para fora, e fatores que, ao contrário, vêm de fora para o campo da consciência. E eles respondem pela presença do medo. Tá? Esses trechos todos foram tirados do Conflitos Existenciais, no capítulo 4. Tá? O título do capítulo é exatamente o medo. Então, gente, na imagem a gente vê o ponto zero aqui entre uma existência e outra. Tá? As intermináveis reencarnações. E a cada existência corporal vivenciada, nós acumulamos conteúdos diversos, positivos, também negativos. É claro que os conteúdos psíquicos positivos das nossas realizações felizes continuam nos impulsionando, nos inspirando para avançar. Mas nós temos também os conteúdos negativos que nos amordaçam, que nos cerceiam, que nos obnubilam, que nos limitam, né? E daí a necessidade do autoconhecimento, essa busca interior, essa iluminação interior,
para que tornemos os conteúdos inconscientes conscientes. E assim a gente vai melhorando cada dia mais como ser imortal, avançando. Esse é o nosso dever e esse é a nossa destinação, avançar evoluindo sempre, sempre, cada dia um pouco melhor. E aí a gente lembra, né, de algo que vocês já sabem que nós gostamos muito, que é aquele mantra da gratidão, que já começa, né, dizendo: gratidão à vida que me inspira e me renova e que me dá chances de evoluir diariamente. Essa é a primeira estrofe, a primeira estrofe, são 14. E aí a gente prossegue aqui, o medo da morte. Esse é um que predomina na natureza humana. O medo do desconhecido também é outro. Do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais, insetos, que se apresentam como condutas fóbicas. São fobias, as mais diversas. São outros desafios perturbadores. Por que desafios? Pelo simples fato de termos de superá-los. Temos de superá-los. Desafio existe para isso, para ser superado, e não para nos paralisar. Não devemos paralisar-nos no nosso processo evolutivo. É avançar sempre, mesmo que seja um pouquinho a cada dia, mas sempre avançando para a destinação fatal, né, da luz, da evolução relativa, da perfeição relativa à qual estamos destinados. Isso é um projeto de Deus, portanto, é imutável, tem que ser cumprido, né? Então, transitando-se num corpo de constituição molecular que se altera a cada segundo, no qual as mudanças processam-se continuamente, não há como adquirir-se estrutura de permanência. Tudo é passageiro, transitório. Exceto quando o self assume o comando consciente das funções orgânicas que lhe dizem respeito. Conduzir. Então, eu, espírito imortal, né, já parei faz tempo de dizer, o meu espírito, estou trocando, né? Invertendo aí a lógica. Ou seja, saindo da lógica, invertendo o sentido. Eu sou espírito que tenho um corpo, que tenho bens, que tenho emoções, que tenho pensamentos, mas eu sou o espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito imortal. Né? Observem que a gente, mesmo os espíritas, ainda falamos muito, o nosso espírito, né? O meu espírito. Tudo bem, isso não, acredito que não seja um grande prejuízo para a expressão da verdade. Mas deixa dúvidas, gera confusão. Então, é melhor, como recomenda a benfeitora Joana de Ângeles, correção de linguagem. Eu, espírito, tenho um corpo transitório. E aí está, no pensamento, mais uma vez, ela falando dessa questão, ela diz que a gente transita num corpo de constituição molecular que se altera a cada segundo. E aí a gente lembra lá a canção do Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Né? Tudo muda o tempo todo. E aí, na sabedoria antiga, os sábios diziam que o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. São comprovações. Né? Você sai do rio, ainda molhado, volta e entra, o rio já não é o mesmo, você também já não é o mesmo. Você, nos referindo à organização física molecular, como diz aí a benfeitora. Né? Então, não há como adquirir essa estrutura de permanência. Nesse mundo, tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Lembra-se, quando você era apaixonado por aquele carro, que era lindo, cobiçado, nos anos 90, 80,
início dos anos 2000. Hoje você olha para aquele carro e fica assim... eu já gostei muito. Então, a impermanência, eu estou citando um exemplo assim, bem rasteiro, né? Mas daí, a partir desse exemplo, a gente pode puxar muitos outros. Até o nosso próprio corpo, né? Ele envelhece como a flor que é exuberante, né? Depois de desabrochar, linda, maravilhosa. Daí, a alguns dias, ela está esturricada, ressequida, morrendo, perdeu a beleza. Assim é tudo, tudo que é do plano material, físico, né? Então, eu, espírito, assumindo o comando consciente das funções orgânicas que me diz respeito, conduzir, eu posso conseguir algo de permanência. Por exemplo, a mente educada, nós vamos falar disso daqui a pouco. A mente, quando é educada, bem conduzida, né? Já se evita os males diversos, como Alzheimer, Parkinson e outros tantos, a deterioração do cérebro, das funções cerebrais, né? Então, a gente pode renovar, a gente pode, através do exercício constante, consciente, a gente pode evitar algumas coisas, sim, né? Minimizar essa impermanência. A mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os pavores que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Paisagens de apresentação masoquista. Prazer na dor é parece absurdo, mas é um processo do qual nem sempre a gente está consciente. Mas é uma paisagem de apresentação masoquista. Ou seja, eu dei preferência à dor, em vez de assumir uma atitude de amor a mim mesmo e ao próximo, e me dedicar à edificação do bem, ser mais um na construção do bem comum, do bem geral, né? Então, a minha mente é um instrumento do espírito imortal que sou. Assim eu posso dizer, né? A minha mente, porque eu não sou a minha mente. A mente é um atributo divino dado pelo Criador ao espírito, para que ele tenha existência consciente, para que ele raciocine, para que ele desenvolva a inteligência a tal ponto que ele chegue a ser co-criador com Deus, na grande obra universal. Cada um tem um lugar, aguardando o momento em que estivermos prontos para tal desiderato, para o desempenho do nosso papel na obra do universo. Então, é preciso disciplina e vigilância, né? Disciplinar a nossa mente e deixarmos de ser dominados por ela, porque enquanto ela estiver entregue a si mesma, né? Sob o comando do ego, aí nós vamos só em busca dos prazeres imediatos. Nós vamos em busca de atender aos instintos primitivos, aos impulsos primitivos. E isso vai gerando mais medo, porque na intimidade de nós mesmos, o que se manifesta? O espírito imortal que somos. E como a gente fica meio que cindido, separado, divididos entre ego e self, então fica aquela confusão íntima, o conflito entre ego e self. Porque o ego ele é atraído diretamente pelos fatores externos, as distrações, as ilusões, tudo isso tenta manter o ego fora
Por isso que é próprio, é muito próprio dizermos, passamos grande parte da vida fora de si. O indivíduo passa grande parte da existência fora de si, ou seja, projetado para fora, para as atrações, distrações, ilusões do mundo exterior. E isso vai gerando mais medo, mais medo, mais medo. Porque no íntimo nós sabemos que estamos adiando, procrastinando a nossa missão. Deus nos confiou uma missão, Deus nos confiou um propósito, um objetivo para existirmos no mundo. E é um altíssimo investimento, né? Deus investiu. Muitos espíritos endossaram a nossa vinda. E eles estão torcendo para que a gente se mantenha conscientes desse nosso papel, né? De desenvolvedores de nós mesmos na trajetória humana. Mas aí a gente tem uma fraqueza, uma atração muito forte para as coisas, para os títulos, para as propriedades, o patrimônio, a imagem idealizada que a gente quer mostrar para os outros, né? Isso vai gerando mais medo, mais medo, mais medo. Então, prosseguindo aqui para encerrar, a coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para sua erradicação, ou pelo menos para sua administração psicológica. Se eu não posso vencer o medo de imediato, pelo menos pelo fato de eu encará-lo de frente, identificá-lo, ele já perde grande força. Já não me domina mais. Já reduz muito o poder do medo sobre a pessoa, né? E, a partir daí, inicia-se um processo de administração sobre o medo e as outras emoções. É o propósito, esse é o propósito. Temos que alcançar essa condição de assumirmos o leme, de estarmos no comando de nós mesmos, do nosso psiquismo, da nossa psique. Ou seja, vamos empregar a vontade para a aplicação correta da energia mental. Essa energia mental vai ser canalizada para esses objetivos de crescimento, de desenvolvimento do ser. A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. Quando estamos em busca da iluminação interior, nós já estamos fazendo isso. Porque quando iluminamos a nossa consciência com esses postulados, cânones da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que agora são ambos desdobrados pela série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, nós adquirimos mais lucidez, melhor compreensão do objetivo da nossa existência. E assim, claro, a gente caminha mais seguro, né? Tudo se torna melhor. A gente evita muitos males, muitas derrapadas na curva, né? Muito tempo perdido, e, sobretudo, a vulnerabilidade de ser arrastado pelas emoções negativas e pelas mentes negativas, que tentam nos induzir ao mal, ao erro, à queda. Em face disso, a escolha é de cada um. O medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Não dá. Ou a gente vive o medo, ou a gente vive o amor. Os dois não tem como. São vibrações tão diferentes. O medo tem uma vibração pesada, né? Deletéria, enquanto que o amor tem uma vibração sutil, leve, reconfortante. Então, é impossível os dois habitarem o mesmo espaço emocional. E aí a benfeitora pega ali um pensamento de Jesus, onde ele fala de novo sobre meditação. O capítulo de onde ela tirou isso
é do livro Autodescobrimento, uma busca interior, lá no capítulo 3, cujo título, deixa eu ver qual é o título, Incursão na Consciência. Olha só, o que é incursão na consciência mesmo? Nós faz isso por meio da meditação, né? Como se diz no Livro dos Espíritos, a palavra é outra, é recolhimento. Né? Então, a gente vai lá e presta atenção no que Jesus disse. A candeia do corpo, ou seja, a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A lâmpada do corpo, né? Então, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, a benfeitora desdobra isso dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, eu não vou distorcer essa fala dela, não, vou falar com as palavras dela, não com as minhas, para concluir. Tá. Ela diz assim, ó, nessa figura admirável, o psicoterapeuta por excelência, que é Jesus, estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos, encarregados da visão, a fim de que, despretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, as ilusões, né, mergulhem na luz interior, de modo que tudo se faça claridade. Observe, o reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Então, nós precisamos nos encontrar na intimidade de nós mesmos. Esse é um caminho para a eliminação ou erradicação do medo, né? Então, tá aí, ó, incursão na consciência. Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Bem, minha gente, agora nós vamos passar a palavra para o Eurípides. É com você. Muito obrigado, Lelis. Vamos iniciar então, gente. Está tão bom, né, falar sobre o medo. Dá até medo de começar a falar sobre a raiva. Mas vamos lá. Vamos passar aqui alguns slides que vão nos subsidiar na nossa fala, né? Então, temos aí o tema da noite, o medo e a raiva. E nós vamos falar mais especificamente sobre a raiva. E eu comecei a minha fala colocando aqui a primeira estrofe de um poema de 1794, de William Blake, que foi um poeta e pintor e gravurista inglês, cujo nome é A Árvore Envenenada. E ele diz o seguinte: eu estava zangado com meu amigo. Eu falei da minha ira terminou. Eu estava zangado com meu inimigo. Eu nada disse, minha ira cresceu. E assim ele vai desenvolvendo todo o seu poema. Mas esse trecho do poema do William fala sobre a questão de se guardar a raiva dentro de si. Não é que nós vamos sair por aí extrapolando, né? Colocando para fora, esbravejando, mas nós temos que ter essa conversa íntima com essa emoção, com esse sentimento. E a partir do momento em que sentimos raiva e não a expomos, com cuidado, é claro, pode-se gerar um ódio, pode-se gerar uma vingança. Por fim, é melhor extravasar a raiva, sem exagero, é claro, ao invés de guardá-la e alimentá-la. Porque isso, gente, pode gerar pensamentos ruins e consequências piores ainda. Esse trecho aí é do Emílio Miri Lopes, né, o sociólogo e psiquiatra cubano, que desenvolveu muito as suas atividades na Espanha. Ele diz o seguinte: não se sente ira sem antes sentir medo.
É por isso que nós falamos primeiro sobre o medo, para depois falar sobre a raiva. E isso é uma verdade muito grande, né? Vamos continuar aqui. Definição. Segundo o dicionário, raiva, acesso de fúria, cólera, ira, sentimento de irritação, agressividade, aversão em relação a algo ou a alguém, horror. Já Daniel Goleman, famoso pelos seus livros, diz o seguinte com relação à identificação, né, da raiva e com a sua família. Segundo ele, seria qual é a família da raiva? A fúria, a revolta, o ressentimento, que nós vamos falar na semana que vem, é um dos subtemas, exasperação, animosidade, aborrecimento, irritabilidade e, talvez, no extremo, ódio e violência doentia, né, patológica. Vamos ver aqui o próximo slide. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, irá nos dizer o seguinte: ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar, pessoal, são o quê? O escamoteamento, ou seja, não devemos escondê-la pelo disfarce, pela dissimulação, mas nós vamos mantê-la intacta e procurar entender as causas da raiva. Então, a raiva pode aumentar bastante os prejuízos que advêm da sua manutenção, porque a gente fica remoendo aquilo, fica remoendo o fato que a gerou. Então, também pode se desenvolver até a autocompaixão, por se sentir, às vezes, injustiçado. E o desejo do revide, muitas pessoas sentem o desejo do revide devido ao cultivo da raiva ser um controle maior. Então, a sensação da raiva atual, tem as suas raízes em conflitos, gente, não digeridos, que foram, muitas vezes, soterrados no inconsciente, no subconsciente, desde a infância até desde vidas passadas, e que ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge a base das lembranças arquivadas. E Joana irá nos dizer no livro Conflitos Existenciais: a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Quando a raiva se deriva de uma doença, de um prejuízo financeiro, vamos dizer assim, da traição de um amigo, da perda de um emprego por motivo irrelevante, de algo mais profundo e imaterial. A resignação não impede que se lhe dê expansão, mas precisamos, logo após, procurar eliminá-la. Não podemos alimentá-la, deixar que a raiva se torne contumaz, né, frequente. Às vezes acontece da pessoa chorar, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção do fracasso, gastar energia em uma corrida, isso acontece, ou num trabalho físico estafante. Pode ato contínuo, logo após isso, projetar a imagem do ofensor, quando for o caso, em um espelho, desvendando, esclarecendo, buscando os motivos da raiva até diluí-la ou dissolvê-la. Eu me lembro, certa feita, eu fiz um curso na empresa que eu trabalhei, e nesse curso eles falaram sobre a raiva, que uma forma de você não projetar em ninguém a raiva é você chegar no seu quarto, pegar seu travesseiro e encher de, desculpa o termo, de porrada. Você desabafar ali com o seu travesseiro. Mas, segundo Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, são admiráveis recursos, dentre outros, para anular os seus efeitos danosos, como Lelis falou, a meditação, que deve ser buscado também para auxiliar na análise das origens do acontecimento,
constatando se teria sido responsável pela sua vigência, e, ao confirmá-lo, evitar a autopiedade. Todos temos a lógica e o direito de errar. Ninguém é perfeito. Ou seja, ninguém é espírito puro ainda. Nós estamos a caminho da evolução de sermos um dia espírito puro. Mas não podemos nos permitir, por outro lado, aceitá-la de forma contumaz, de forma tácita. Então, a prece de compaixão pelo ofensor e de autofortalecimento possui também o poder de diluir as vibrações da raiva, erradicando-as de uma vez por todas. Como terapia também, para a raiva, podemos, sempre que invadido por esse desequilíbrio, desequilíbrio dessa natureza, reservar-se a coragem de adiar decisões. Não, estou muito nervoso hoje, com bastante raiva, vou deixar essa decisão para outro dia. De responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa. Então, nós temos que contar até 10, vamos contar até 100, contar até 1000. Porquanto, invariavelmente, o ego ferido, ele nos precipita em postura inadequada, de que poderemos nos arrepender de imediato ou mais tarde. Quantas pessoas, quantas situações pelas quais nós passamos que damos vazão à raiva por não concordar com uma decisão ou com uma ação, e depois, pensando melhor, com mais calma, a gente analisa bem, puxa vida, eu devia ter me segurado, eu devia ter contado até 10, respirado fundo. Isso acontece muito em nossas vidas. E a gente perde oportunidades por causa disso. Então, a terapia, e é uma terapia também, o silêncio diante de circunstâncias perturbadoras, não é covardia. Não se permitindo, assim, através do silêncio, a invasão daqueles petardos mentais desferidos pelo opositor, pela pessoa que está em litígio com você. E isso constitui recurso imprescindível para se evitar o tombo na irritação e as suas consequências, seus consequentes danos, né, que pode ocorrer mesmo. Então, o exercício da paciência, que não é fácil, irá auxiliar a aceitação, a aceitar, inclusive, a vulnerabilidade de que se é constituído. Ninguém é invulnerável, né? E fazendo isso não vai possibilitar a ampliação na incursão e a invasão da raiva quando certas situações ocorrerem conosco. E Joana nos fala muito bem isso naquele livro Conflitos Existenciais, no capítulo 3. Então, a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima, que não é o nosso caso, né, gente? E se comprazem no cuidado pela imagem que projetam, e não pelo valor de si mesmos. É o que nos fala Joana de Ângeles. Então, nesse caso, a insegurança interior pode facultar a irritação, o aborrecimento, a violência, a ira, e vitalizar a nossa dependência do apoio alheio. Pode causar instabilidade, porque em conflito a gente não vai racionalizar as ocorrências desagradáveis. A gente não pensa, não para pensar. E a gente vai preferir reagir, lançando de uma cortina de fumaça para ocultar a sua deficiência, a nossa deficiência, a agir afirmando a nossa autenticidade, que muitas vezes não é. Então, toda vez que a raiva é submetida à pressão e não é digerida, ela produz danos no nosso organismo físico e no emocional. No físico, mediante distúrbios do sistema vago simpático, né? É o nervo vago, o sistema simpático, mas com a ira, com a raiva, vai realmente ter um distúrbio aí desse nervo vago, né, que se distribui pelo nosso organismo, e também do simpático. E pode causar, como consequência, indigestão, pode causar diarreia, acidez, disritmia, ou seja, a pessoa pode ter o que se chama de inapetência, ou seja, que não tem vontade de comer, ou então a glutonaria. A pessoa come para poder, é uma válvula de escape, né? Porque ela sentiu muita raiva e ela busca alguma coisa para poder se apegar, para poder justificar ou até se agarrar e se ver livre daquela situação. É como se fosse uma autopunição. E no emocional,
a pessoa vai ter o seu sistema nervoso abalado, ou seja, vai evidenciar o nervosismo, vai evidenciar a amargura, a ansiedade pode tomar conta, a depressão também. E Joana de Ângeles nos fala que muitas vezes, e que muitas raivas também, que são ingeridas às vezes a contragosto e não eliminadas desde a infância, em razão de métodos castradores da educação por certos pais, ou agressividade do grupo social que a pessoa sofre, ou necessidades sociais e econômicas. Então, isso tudo pode desencadear, gente, tumores malignos e outros de graves efeitos no organismo, alterando a conduta por completo. Veja bem o que Joana nos fala. Portanto, nós temos que manter, se possível, a nossa autoestima lá em cima. Nós temos que desenvolver a autoestima. E isso vai acontecer a partir do momento que nós dermos um mergulho interior e nos autoanalisarmos. O James Hollis, ele nos fala no livro Os Pantanais, no capítulo 6º, nós até indicaríamos para vocês, gente, 2 livros do James Hollis, que os grandes psicólogos espíritas têm comentado e citado aí nas suas palestras, que são Os Pantanais da Alma e A Passagem do Meio. São esses 2 livros que eles citam em suas palestras. Então, ele diz lá que a raiva é uma legítima reação da alma ao seu ferimento. Aí nós perguntaríamos a vocês, para a autorreflexão, onde está a sua ferida? Onde está a minha ferida? O que é que está me causando mal? Tudo isso nós temos que meditar, procurar encontrar, para podermos ficar livres da raiva. Então, quem ou o que, poderíamos até perguntar, nos causa ou tem nos causado feridas, ou seja, sofrimentos, incômodos, etc. Então, tudo isso se faz parte da autoanálise, desse encontro consigo mesmo, para que possamos encontrar as nossas feridas. Será, gente, que pelo fato de sabermos quem somos, de algum modo, participantes, é claro, voluntários do autoferimento, muitas vezes, pode causar a raiva? Será que pelo fato de sabermos quem somos, de algum modo, participantes voluntários do autoferimento, pode causar a raiva? Então, são perguntas que nos cabe responder intimamente, cada um com as suas particularidades, com seus problemas, com as suas feridas, feridas pretéritas e feridas presentes. Então, a reforma íntima é um processo contínuo, gente, de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação, vamos dizer assim, do homem velho, carregado de tendências e erros seculares. Nós somos espíritos eternos e já caminhamos há muitos séculos, né, nesse processo de desenvolvimento da nossa consciência, de progresso, no homem novo, atuante, né, um homem novo, mas atuante na implantação de quê? Dos ensinamentos de Jesus, não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. O próprio Ney, né, o Ney, se me faz a memória, o Ney Prieto Pérez, ele tem um manual chamado Manual Prático do Espiritismo, ele nos fala isso lá. O Evangelho, é importante que nós o introjetemos, coloquemos dentro de nós. Vamos ler o Evangelho com tranquilidade, com meditação, colocar esse ensinamento dentro dos nossos corações, das nossas mentes, mas depois nós temos que achar meio de colocar isso para fora, em forma de ação, em forma de melhoria do próximo e de nós mesmos. A raiva, nos fala o James Hollis, lá no livro Os Pantanais da Alma. A raiva é uma reação reflexiva à constrição da alma. Como tal, ela não apenas é parte do sistema de defesa da psique, como também uma intimação vital que, quando detectada, pode conduzir à cura da alma. Quando transformada pela consciência, a raiva se transforma em uma energia vital, gente, disponível não apenas para a cura, a nossa cura, como também
para favorecer os desejos da alma. Sentir raiva é normal. Nós não podemos deixar que a raiva tome conta de nós. Enquanto permanecermos identificados com a nossa ferida, seja ela pretérita ou presente, permanecemos presos na nossa qualidade de vítimas, mergulhados até os ouvidos, vamos dizer assim, na sopa amarga da ira. O James Hollis nos fala isso nesse livro dele, Os Pantanais da Alma. Então, vamos ver mais adiante aqui o que nos fala a Joana. Não, James Hollis ainda, tá? Tenho o direito da raiva. Ele diz assim, o Hollis, quando somos capazes de reconhecer a raiva, detectar suas origens, perceber seus efeitos sobre o nosso eu imaginário, o imaginal, ou seja, o ego, né? Finalmente podemos nos libertar dos limites do passado. Então, para Hollis, o primeiro passo, gente, é reconhecer que se está com raiva. Muita gente, às vezes, arguída por outra. Puxa, você está nervoso, está com raiva. Não estou com raiva, não. Está bem, está ótimo, está uma beleza. Concordo com tudo, mas a gente está evidenciando essa raiva. Então, o primeiro passo é reconhecermos que estamos com raiva. Daí, vamos buscar as suas causas, analisar seus efeitos para o próprio ego, para depois suplantar esse sentimento que nos impede de crescer. Vocês conhecem pessoas que parece que o tempo todo estão com raiva? Né? Algumas pessoas mais sensíveis, quando chegam perto dessas outras pessoas, às vezes até se sentem mal pela vibração densa que esse fulano ou cicrano emite. Porque o tempo todo cultivando esses sentimentos negativos, a raiva e outros mais. Tem o direito de ter raiva? Então está aí a resposta, né? Todo mundo tem o direito de sentir raiva, tá? Não é errado sentir raiva. O que pode ser errado, vejam bem, é o modo como a expressamos. O que fazemos com ela? Esse trecho, quem nos fala é a doutora Marilda Novaes Lippe, é uma cientista, uma escritora, psicóloga, e etc. Ela escreveu, lá de São Paulo, escreveu cerca de 25 livros na área da psicologia. Então, ela nos fala isso. Portanto, sempre pergunte a si mesmo se sua raiva está dentro do razoável e se você está sabendo fazer uso dela. Raiva, gente, dá energia e vigor. E, portanto, pode ser útil para nos proteger da injustiça e abusos. Porém, ela deve ser mantida sob controle e usada de modo construtivo. É claro que ninguém vai conseguir controlá-la de um dia para o outro. Isso é um processo lento, vai exigir a nossa disposição de nos volver para dentro de nós mesmos, de nos autoconhecer, de fazermos o balanço moral. E, pouco a pouco, entendendo que a raiva, quanto mais, a raiva exagerada não nos faz bem, a gente vai, pouco a pouco, buscar as causas dessa raiva, aceitar essa raiva depois e encontrar meios de nos libertar dessa raiva, de racionalizar essa raiva. A raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego se sente ferido. Ixi, então nós estamos na água, né, gente? Porque nós trazemos feridos do passado e do presente, constantemente estamos exteriorizando a raiva. E Joana continua, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. E realmente destrói. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito, e você já deve ter percebido isso. Conflito expresso ou oculto, e muitas vezes desferindo golpes violentos de injúria, de agressividade. De alguma forma, gente, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato, quando deveria agir de maneira racional. Pelo menos colocando isso na nossa cabeça, a gente vai poder, paulatinamente, racionalizar a raiva. E isso faz com que a pessoa redirecione um impulso para um alvo substituto. É um mecanismo de defesa do ego, que chamamos de deslocamento. E vocês estão vendo aí no slide
a moça deslocando a raiva dela para o telefone e o rapaz deslocando a raiva dele para o notebook. Enquanto o self, espírito eterno que somos, não seja conscientizado da necessidade de autoconhecimento, mediante o qual ser-lhe-á possível a identificação da culpa nos seus arcanos e proponha-se a autoestima, ao autorrespeito, a autoconsideração, a raiva lhe seja cruel, disfarçada de ciúme, que gera insegurança e autodesvalorização, de infelicidade, que gera o complexo de inferioridade, que pode gerar, de inveja, que denota a mesquinhez do caráter, e de autopunição, que é um tormento masoquista, né? O Leves até comentou sobre o masoquismo aí para nós. Por que se preocupar com a raiva? Deixa eu ter raiva mesmo, é normal, já que ter raiva é normal, não vou fazer nada. Então, por que se preocupar com a raiva? Existem pessoas que sentem raiva com muita facilidade. Já até falamos isso, né? Não é o caso de nenhum de vocês aí, viu, gente? Existem pessoas que sentem raiva com muita facilidade, que estão sempre sob o domínio deste sentimento. Suas ações, muitas vezes, fogem do seu controle. As consequências são graves para a saúde. Já até falamos disso hoje. Dessas pessoas, principalmente. E se manifestam, gente, em termos também de hipertensão, pode desenvolver úlceras, pode cair na depressão, na obesidade, perda de emprego, abuso físico, psicológico de familiares e amigos. A consequência inevitável disso, gente, é uma autoestima prejudicada. Relações interpessoais tumultuadas, em alto nível de estresse emocional. Então, tudo isso pode ser consequências do cultivo da raiva. Portanto, devemos sim nos preocupar com a raiva. Algumas estratégias para lidar com a raiva. Primeiro, reconhecer que está com raiva. Ou seja, vamos aprender a reconhecer os eventos diuturnos, gente, desencadeadores da raiva em nós. Devemos entender que as reações físicas da raiva têm poder de aumentá-la. Segundo, sempre tentar quebrar o processo de reação da raiva na sua fase inicial. Isto é, verifique se o seu modo de avaliar a situação desencadeadora da raiva, ou seja, aquilo que você achou uma provocação que redundou na raiva, né, pode ser mudado. Para tal, mude o seu diálogo interno, o modo como fala consigo mesmo. Quando perceber que a raiva está caminhando para reações físicas, pessoal, que seu coração já começou a bater muito rápido, que seu corpo e mente estão ficando tensos, que está desenvolvendo uma sensação de sufoco, tente relaxar, para ver se elimina essas reações. Tenta respirar, faça um pouquinho de respiração, né? Relaxa um pouquinho, conta até 10, até 1000. Isso é importante. E experimente dizer para si mesmo o seguinte, tá? Calma. Preciso tomar cuidado para não deixar a raiva correr todo o seu processo. Vou deixar para reagir amanhã, quando tiver avaliado a situação sem raiva. Sempre posso reagir amanhã, se quiser. Será que a gente consegue fazer isso? A maioria de nós não, né? Infelizmente. Segundo a psicóloga Marilda Lippe, de São Paulo, já mencionada aqui por mim hoje, ao mesmo tempo que a gente vai dialogando com nós mesmos, vamos respirar profundamente pelo nariz e expirar devagarzinho pela boca. Vamos tentar encontrar modos construtivos de uso da raiva. Por exemplo, fazer ginástica, caminhada, dança,
Eu sei que o Lelis faz dança. Cantar, rir, ser positivo. Nossa, tem pessoas que são sempre negativas, né? Só pensam no pior. Dentro do melhor, elas pensam o pior. E conversar sobre ela. Vamos conversar sobre ela com nós mesmos, com o outro. E então, quando já estiver no controle da sua raiva, tente resolver a situação que o fez ficar tão aborrecido. Terapia para a raiva. Um pouquinho mais. O exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a irrupção, né, na incursão da raiva quando ocorrer. Faz-se indispensável uma terapia psicológica, de modo a ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno perturbador, que tende a agravar-se quando não cuidado de forma adequada. Então, gente, é importante buscar uma terapia psicológica. É importante fazer caminhada? É importante fazer meditação? Exercício respiratório? Sim. Mas também, se começar a perceber que se tornou uma patologia, vamos buscar a ajuda de um profissional da área de psicologia. Então, a terapia também da prece e da meditação, como eu disse, não pode ser deixada de lado, porque constitui, gente, um salutar recurso para o controle das nossas emoções. Vai reabastecer de energias vigorosas que se encarregam de acerenar o nosso sistema nervoso, central, periférico, no sistema endócrino, enfim, impedindo ou diminuindo a incidência da ira, da raiva. Ou seja, a bioenergia também é um passe. Nós que somos espíritas, eu conheço muita gente que fala que não precisa tomar passe, né? Que não vou tomar passe, não preciso. Mas todos nós precisamos, todos nós estamos a caminho da evolução, todos nós sofremos assédio, como o Lelis falou ali para a Raimunda, de entidades que muitas vezes querem apagar a pequena luzinha que nós estamos acendendo no nosso coração. Então, nós temos que passar, sim. Temos que ir nas reuniões de desobsessão na casa espírita que frequentamos, temos que tomar o passe. Se possível, se sentirmos necessidade, vamos na sexta-feira passar pelo atendimento fraterno e, de repente, fazer um tratamento lá com o Dr. Rafael e seus auxiliares. Tá? Não vamos sentir vergonha de fazer isso, não. Se a terapia espírita existe, vamos usufruí-la. Outra coisa de suma importância que eu queria chamar a atenção de vocês é para boas leituras. Vamos fazer boas leituras. As leituras funcionam como um tratamento profilático e terapêutico para a raiva também. Então, livros assim, não precisa ser só livros espíritas, mas se for ler livros espíritas, não vai começar lá do livro A Gênesis, por exemplo, livro dos médicos. Começa pelos livros espíritas, lê o Evangelho, lê Jesus no Lar, Agenda Cristã, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, e vai por aí. Esses são os livros mais fáceis de entendimento. Então, outra coisa de suma importância, nós temos que envidar esforços para adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis. Porque todo empenho humano, caros irmãos, para um correto amadurecimento psicológico, o objetivo é a conquista do si, a conquista do self, do espírito eterno que somos. O objetivo é a harmonia desse eu profundo em relação à sua realidade, a compreensão do divino e do humano que em nós existem, descobrindo a sua causalidade e entregando-se à fatalidade de forma consciente do processo de evolução que não cessa. Né? Nós estamos evoluindo, estamos passando, submetidos a leis que são quase que um determinismo divino. E são, realmente. Mas também nós temos o livre-arbítrio, a liberdade que Deus nos deu de pensar e de agir, para que mudemos a nossa caminhada, para que de um fardo muito pesado possamos torná-lo um fardo bem leve. E eu queria terminar com essa frase aqui que eu achei importante, né, que é do Paulo Neves Freire, né, que muitos de vocês conhecem, que foi educador e filósofo brasileiro, desencarnado em 1997, quando ele disse que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma
Bom, gente, então, resta-nos agradecer. O sentimento de gratidão é real e sincero pela participação de cada um. Eu sinto a falta de algumas vozes aqui que há muito tempo não se manifestam. Eu vou citar alguns nomes, mas é porque não dá tempo de falar todos. A Michele, a Ana Paula, né? A nossa querida Doris. E, olha, tanta gente boa aqui que a gente sente a falta né, de ver o rostinho, de ouvir a voz. E vocês estão aqui com a gente na sala virtual, né? A gente sabe que vocês estão aí e sentimos a falta. De vez em quando, diz um oi, um olá. Olha, estou aqui, né? Estou acompanhando vocês. Se não quiser comentar sobre a aula, não tem problema, mas dê um olá. Tá bom, gente? É só por sentir falta mesmo de vocês. Então, vamos para a nossa Olá, prece. Lelis. Olá. Antes de você fazer a prece... Muito bem. Agora sim. Prazer em rever, Michele. Sem falar, Lélia, que tem alguns que têm participado no chat, como o Zé Wilson, né? Tem colocado alguns comentários importantíssimos ali. É verdade. Boa como noite, eu disse... Lelis. Boa noite, Eurípedes. Boa noite a toda a Boa turma. noite. Olha aí, viu? Há quanto tempo, né? Uma cutucadinha carinhosa, né? Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu fiquei só ouvindo. Falei, depois eu mando no privado para ele. Que legal. Tá certo. Foi O importante é estar participando, né? Foi muito Mas bom. não deixa a gente com muita saudade de vocês, não, viu? Viu quando dá uma aliviada aí na saudade. Vamos lá, então? Unir os nossos pensamentos, rogar a Jesus que nós possamos repetir esses momentos de grande proveito, de aprendizagem, de introjeção de luzes, de valores, de princípios que nortearão a nossa existência corporal, para que, quando chegar o momento de concluí-la pelo fenômeno natural da morte, que é um fenômeno biológico que não se aplica ao ser real, ao ser imortal que cada um de nós é, nós possamos passar definitivamente para a dimensão original de onde viemos, vitoriosos, dispostos, felizes pelas realizações aqui conseguidas, sob a orientação de Jesus, o Mestre Divino, o Mestre Maior, nosso amigo incondicional, que é muito auxiliado por Joana de Ângeles, Allan Kardec, Eurípides Barçanufo e todos os nossos guias, amigos, também incondicionais, que não aguardam de nós retribuição e, mesmo assim, com muito amor, se dedicam a nós, crianças espirituais, ainda no jardim da infância, ensaiando o esforço para a caminhada consciente na jornada heróica da alma. Mas temos a certeza de que somos conduzidos pelo mestre amigo, o psicoterapeuta por excelência, Jesus, com todos os seus seguidores, auxiliares, amigos, que já mencionamos alguns. Então, com esses pensamentos, amigos, amigas, irmãos, irmãs, vamos deixar fluir o sentimento de gratidão profunda por tudo isso, e elevando esse sentimento nobre a Deus, o Pai, Criador, amoroso, o amor absoluto, numa expressão de gratidão imensa pela vida e por tudo que dela decorre. Este momento, por exemplo. Gratidão, Senhor. Vela por nós, nos conduza e nos proteja, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja, né?